Olá pessoal, bom dia, salve Maria. Hoje estou aqui gravando esse vídeo, para falar para vocês um pouco sobre gratidão. Eu até escrevi um texto, não sou muito boa em falar, sou mais de escrever. Eu até escrevi um texto lá no Instagram, Virtudes para um Casal, e foi justamente falando um pouco sobre gratidão. É basicamente um testemunho da minha vida, mas que tem tudo a ver com gratidão, com ser grato a Deus, no pouco, no muito, nas dores, nas alegrias, mas em si, ser grato por tudo, né? E eu gostaria de começar um pouco falando sobre gratidão, da minha experiência de vida desde a minha infância. É, os meus pais, eles não foram pais que tiveram as melhores condições. Então, eu já comecei a sofrer um pouco nessa questão financeira desde pequena, né? Às vezes ia para a escola, não tinha dinheiro para comprar um lanche, via meus amigos merendando e eu não tinha dinheiro, para comprar a minha merenda. Os meus pais, eles não podiam me dar. Então, quando não tinha lanche na escola, eu ficava até a hora que chegasse em casa sem comer, porque não tinha dinheiro. E isso não fazia com que eu ficasse com raiva dos meus pais, ou ficasse com raiva de Deus ou de alguém por eu não ter condições como os meus amigos tinham, né? Eu segui a minha vida. Apesar de não conhecer muito a Deus, de não ser temente a Deus como sou hoje, naquele tempo, mas Deus, ele já trabalhava em mim. Minha mãe, ela sempre me ensinou os princípios, literalmente, os princípios cristãos. Não foi bem a fundo como eu conheço hoje, por exemplo, a modéstia, as virtudes do realmente ser mulher, mas minha mãe e o meu pai, eles sempre me deram uma boa educação, né? E eles me falavam que nós, tanto eu como os meus irmãos, tínhamos que ser grato a Deus por tudo mesmo. Mesmo nas vezes que a gente só tinha o arroz e o feijão para comer em casa, eles diziam, vamos agradecer, pois nós temos o arroz e o feijão. Mas, enfim, voltando para o tempo da escola, né? E eu não tinha dinheiro para lanchar. E por muito tempo foi assim. E eu fui crescendo e tendo vários sonhos. Eu sonhava em ser uma advogada ou então uma aeromoça. Eu achava muito bonita a profissão, a forma como aquelas mulheres se vestiam, né? Para exercer essa profissão. E eu fiquei com aquilo junto com uma amiga, né? E a gente sempre falava, quando a gente crescer nós vamos ser o advogado ou a aeromoça. Era o máximo. Assistíamos filmes, enfim, era o nosso sonho. Mas as dificuldades para mim, elas foram aumentando. Cada vez mais elas foram aumentando, né? E eu fui muito humilhada porque não tinha dinheiro para comprar um lanche. Fui humilhada porque eu era, digamos, a pobretona da turma, né? Mas eu tinha o principal, eu tinha o essencial, que muitos que estavam ali comigo não tinham. Eu tinha uma família que me amava, acima de tudo, que não me dava dinheiro todos os dias, que muitas vezes não tinha um alimento para me dar, mas que me dava amor. E foi através desse amor que eu não cresci uma jovem revoltada com raiva da mãe ou do pai ou até mesmo de Deus. Foi esse amor que me fez, mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantos desprezos dos meus amigos, das pessoas mais próximas de mim, foi esse amor que me fez superar tudo e me fez não parar de acreditar que um dia eu iria vencer, né? E quando eu fui crescendo, eu comecei a trabalhar, comecei na verdade a estudar numa escola e todo mundo dizia assim, ela não vai conseguir, a gente tinha que fazer uma prova, né, para entrar nessa escola, nesse colégio, era um colégio do governo, era integral o dia todo, e todo mundo dizia, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir. Mas eu fiz a prova e eu consegui.
Com a graça de Deus, fui uma das primeiras alunas que se formou nessa escola do ensino médio, né? Passei os 3 anos estudando lá integralmente. Na verdade, antes de eu começar a estudar nessa escola, eu comecei a trabalhar. E eu trabalhei primeiro numa casa de família, cuidando da família, dos filhos da dona da casa, né? Para poder ganhar um dinheirinho, para ir para a escola, para comprar um lanche. Apesar de eu já ser adolescente, né? Eu precisava de dinheiro. Aí é que a gente mais precisa, né? Então eu comecei a trabalhar nessa casa, foi um período muito bom, eu adquiri experiências cuidando de crianças lá. Depois eu saí e comecei a cuidar de uma senhora já de idade, ela tinha acho que uns 80 ou 70 e poucos anos na época, eu não lembro bem, né? Mas enfim, eu cuidava dela e ela era como se fosse um bebê, sabe? E eu cuidava com muito amor e carinho. Às vezes era difícil para mim estar ali, mas eu cuidei e amei como se fosse tipo uma avó minha, né? Eu cuidei muito bem dela e era criticada. As pessoas riam de mim, né? Por conta disso, mas eu não me importava. Eu não me importava. Eu acreditava que um dia Deus ia me dar a graça de ajudar os meus pais, de ter uma casa melhor, de não ver as pessoas rindo de mim porque eu era diferente, como é que eu posso dizer? Eu era diferente porque eu era, digamos, a mais amada pelos pais, que isso era o mais importante, só agora eu percebo, né? Mas eu era a mais desprezada por não ter dinheiro. Mas mesmo assim, Deus ele já foi trabalhando desde esse período, né? E eu fui crescendo e fui enfrentando muitas e muitas outras dificuldades, né? Fui estudar nessa escola, como eu já mencionei um pouco antes aqui. E lá também sofri muito, fui muito criticada. Meu Deus, eu comecei a estagiar, fazer o curso técnico em segurança do trabalho, e eu comecei a estagiar numa cidade bem distante de onde eu morava. Era mais ou menos uns 40 a 50 minutos da minha casa para essa cidade. E teve um dia que eu não tinha dinheiro e o ônibus da escola foi deixar a gente e houve um problema e ele não foi buscar. E como que eu ia voltar para casa? Eu tinha que pegar 2 transportes para poder chegar em casa. E eu não tinha nem um centavo. E fiquei lá no meio da rua, pedindo esmola, pedindo dinheiro a um, a outro. Mas, tipo, eu tava bem vestida. Tava com uma blusinha, de calça, de sapato. Eu não parecia uma pessoa que precisava estar pedindo dinheiro. Mas naquele momento, eu não tinha. E só tinha uma saída. Ou ficar na rua, né? Ou então pedir esmola. Eu não tinha como ligar para ninguém, porque eu não tinha telefone. Nem isso eu não tinha, né? Mas Deus foi tão bom que vinha uma Topic e quando o moço desceu perguntando se eu e uma amiga minha, né? Eu não estava só, tanto ela como eu, a gente não tinha dinheiro, tinha 50 centavos eu acho que ela tinha. E o moço foi e perguntou para onde a gente ia. Aí eu falei, moço, a gente contei a situação, precisa ir embora, mas aconteceu isso, só que a gente só tem 50 centavos. E ele falou, entre, pode entrar. E aí a gente entrou nessa Topic e descemos na escola para poder, lá na escola, pedir socorro a alguém para poder voltar para casa, né? E enfim, já enfrentei essa dificuldade também de estar na rua, de pedir esmola, de não ter como voltar para casa, mas eu não fui julgar Deus nem julgar os meus pais. Eu acreditava que um dia Deus de alguma forma ia retribuir, ia me ajudar. Mas eu acreditava nisso. Deus sempre dizia, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, eu trabalho com qualquer coisa, mas eu nunca vou trabalhar como vendedora, eu vou ser uma advogada ou uma aeromoça. Era o que eu falava. E quando eu me formei, recebi meu diploma, formada em técnica em segurança do trabalho e tudo. Mas o meu destino foi ser uma vendedora. Irônica a vida, né? Então, eu comecei a trabalhar numa loja de roupas, né, de uma pessoa que, meu Deus, me acolheu, foi um anjo na minha vida, até hoje ainda é. E eu comecei a trabalhar em 2011 como vendedora, aquela menina
que jamais queria trabalhar numa loja. Começou a trabalhar, seu primeiro emprego foi, depois de se formar, né? Foi numa loja. E sou vendedora até hoje. Estamos em 2020, então já tem 9 anos. Tem 9 anos que eu trabalho como vendedora e eu amo trabalhar como vendedora. Mas o que eu agradeço muito, muito a Deus por tudo que eu passei e de todo o meu coração. Eu agradeço muito a Ele, todos os dias eu rezo. E nem acredito que eu consegui foi realizar o sonho de ter a minha casa própria. Eu passei 6, se eu não me engano, ou foi 5 anos trabalhando nessa loja. Foi a primeira loja que eu trabalhei, vendendo roupas, né? E esses 5 anos eu não fiz nada com o dinheiro. Eu simplesmente gastava com besteira. Eu não tinha cabeça. Aí eu tava trabalhando, eu tava recebendo meu dinheiro, eu só queria saber de comprar roupa boa, perfume bom, tudo bom. Mas meu dinheiro só era pra isso. Meu dinheiro não rendia. Eu morava de aluguel, quem pagava o meu aluguel era minha patroa. Então eu só gastava com coisas pessoais. Só ostentando mesmo, assim que eu posso dizer, né? E saí desse emprego num período muito difícil da minha vida, muito, muito difícil mesmo, quando minha mãe estava doente. Eu saí querendo comprar uma moto. Eu queria muito comprar uma moto para mim, mas meu pai não queria. E já estava com dinheiro de quando eu saí, minha rescisão, todo o dinheiro da loja que eu recebi, né? Eu queria para comprar moto, mas aí meu pai não deixou. Então o dinheiro foi investido todo no tratamento da minha mãe. Mas eu agradeço a Deus por isso. E arrumei outro emprego numa loja de perfumes importados. E lá foi onde Deus já foi trabalhando. Foi aí onde eu já estava tendo uma visão diferente do ser mulher, do se organizar, do valorizar o seu suor, valorizar o dinheiro. Porque no começo, como eu fui muito humilhada, porque eu não tinha perfume bom, eu não tinha roupa boa, eu ganhava uma roupa dos meus pais em dezembro, uma vez por ano, eu e meus irmãos, né? Era o mês mais esperado pra gente, era dezembro, mas não era pelo fato de ser o nascimento de Jesus, era pelo fato que a gente ia ganhar uma roupa nova. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, a ter o meu dinheiro, eu só queria gastar com coisa boa, com tudo aquilo que na minha infância, há tempos atrás, eu não tive e fui muito criticada e humilhada por não ter. Então, assim, eu queria era comprar coisas boas mesmo e tava no meu direito, né? Mas eu fui amadurecendo muito. E quando eu comecei a trabalhar nessa loja de perfume, estava na faculdade, uma professora minha que me arrumou um emprego e foi aí onde Deus já foi trabalhando mais. Eles eram evangélicos, eu sempre fui católica, né? A gente nunca teve desavenças por conta disso, mas foi um dinheiro muito abençoado. Eu já comecei a juntar um dinheiro, a pensar no meu futuro e não tirava o plano de comprar uma moto da minha cabeça, mas o meu pai sempre estava ali, não e não. Eu sempre fui muito obediente ao meu pai. Se meu pai disser não, é não. Então não tem conversa. O não dele é não e acabou. Mas o sonho de ter a moto continua. Eu ainda estou com esse sonho até hoje e um dia eu vou realizar. De acordo com a vontade de Deus e com a permissão do meu pai, é claro. E enfim, eu fui juntando dinheiro e no plano de comprar a moto. Mas aí meu pai não deixou novamente. Eu estava com dinheiro em mãos e eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Então, vou fazer uma casa. Aí todo mundo começou a rir, todo mundo começou a dizer que pra que isso? Eu tinha a casa dos meus pais, eu não precisava gastar dinheiro com casa, que isso era besteira. Eu sozinha, pra que uma moça solteira quer uma casa? Essas conversinhas. Mas eu não escutei. Eu confiei em Deus. Eu disse, Senhor, se for da tua vontade, meu pai não deixa eu ter a moto, mas se for da tua vontade que eu realize esse sonho também, de ter a minha casa própria, abençoa, que dê tudo certo. E assim Deus abençoou. Aquele dinheirinho que eu estava ganhando, na época o salário era 923 ou era 970, eu não lembro. Mas com esse valor eu fui juntando
e fui construindo a minha casa, né? E saí dessa loja de perfumes e todo o dinheiro que eu recebi lá foi investido na minha casa. Hoje, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora das Graças, né, e de Santa Filomena, eu estou morando na minha casa há 1 ano. Minha casa não é a casa mais linda, não é aquela casa perfeita para as pessoas, porque para mim é a mais linda, é a mais perfeita, porque foi a casa que foi abençoada por Deus e é minha. E eu consegui com meu suor, com meu trabalho duro, mesmo recebendo não muito, mas foi com esse dinheiro que eu construí a minha casa. A minha casa tem 2 banheiros, 2 quartos, uma sala e uma cozinha conjugada. Então, para mim que moro só, é uma casa enorme, né? E eu agradeço a Deus por tudo que eu passei. E se fosse para mim passar tudo novamente, para ser a Nayara que eu sou hoje, para ter o que eu tenho hoje, ter o pensamento que eu tenho hoje, eu queria enfrentar tudo de novo. Mesmo tendo sofrido, tendo sido humilhada, tendo visto tantas pessoas não acreditarem em mim, mas valeu a pena cada sofrimento, cada lágrima. Porque o que eu tenho hoje é tudo abençoado por Deus. É tudo com a graça de Deus. Deus permitiu tudo que eu tenho. E eu só tenho que agradecer. Então eu tô fazendo esse vídeo para dizer a você que não desista dos seus sonhos. Que não deixe de acreditar em você. Mesmo que as pessoas olhem para você e digam, você não vai conseguir. Você é uma fracassada. Não escute. Faça como eu. Confie em Deus. Você só precisa confiar em Deus. Eu não conhecia a Deus lá no início, quando eu comecei a minha história, meu testemunho. Mas depois que eu conheci Ele, eu compreendi tudo. Tudo. Então assim, se você não conhece, confie. Acredite. Busque conhecê-lo. E não desista dos seus sonhos. Não deixe que pessoas cheguem e simplesmente digam, você não vai conseguir, você não nasceu para vencer. Porque você nasceu para vencer. Deus fez cada um de nós para sermos vencedores. Então, assim como eu consegui, aquela menina que não tinha dinheiro para merendar, que não tinha 10 centavos para comprar um bombom, hoje, com a graça de Deus, tem uma casa, tem uma roupa boa para vestir, tem uma sandália boa para calçar, tem um perfume bom para usar. E tudo com esforço, com suor, mas principalmente com amor e temor a Deus. Então confie em você. Você é capaz. Você não nasceu para ser um fracasso. Você nasceu para ser um vencedor, uma vencedora. Na minha infância eu já fiz muitas coisas que as pessoas podem até zombar até hoje e rir. Já cacei macaúba para vender, já cacei, até com licença da palavra, cocô de vaca para fazer estromos e vender para as pessoas. E eu fazia tudo isso. E eu não entendia muito naquela época, mas hoje eu entendo que foi tudo para que hoje eu, Nayara, fosse a pessoa, a mulher que eu sou hoje. Ainda preciso melhorar muito, mas muito mesmo. A cada dia a gente precisa melhorar mais. Mas eu aprendi muito, muito com tudo isso que eu vivi. A ser uma pessoa mais humilde, mais solidária. Ainda estou aprendendo mais a minha forma de se expressar. Eu sou muito alterada, muito estressada mesmo. Às vezes só minha cara já deixa um lá embaixo ou até já espanta um. Mas eu estou melhorando, eu estou buscando essa melhoria. E eu sei que Deus vai me ajudar a ser melhor ainda. Por isso, não desista dos seus sonhos. Acredite em você. Você vai vencer, porque você nasceu para vencedor. E era isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora derrame chuvas de bênçãos na vida de vocês, coloque o manto protetor dela e não desista dos seus sonhos. Então, se esse vídeo de alguma forma ajudou você, deixa aqui seu comentário. Se você quiser conhecer mais um pouco dessa miserável, pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, Virtudes para um Casal, ou Nayara de Maria, ou aqui nos comentários do vídeo do YouTube, né? Mas não desista. A palavra é essa. Não desista e seja grato a Deus por tudo.
até pelas quedas que a vida lhe der. Então, Deus abençoe vocês. Salve Maria Imaculada.